Outro dia me questionaram o que foi o fator fundamental para eu ter conseguido conquistar o meu primeiro milhão e depois ter conquistado outros milhões. E quem me conhece sabe que eu nunca fui uma pessoa que se destacou em praticamente nada do que eu fiz ao longo da minha vida. Eu nunca fui o melhor aluno, eu não tinha as melhores notas, eu nunca fui a pessoa mais esforçada, mais competitiva, eu nunca fui o mais consistente, eu nunca fui o mais estudioso. Hoje, dentro da minha empresa, eu provavelmente sou um dos piores profissionais quando a gente fala de técnica. Um dos piores copywriters, um dos piores gestores de tráfego, analista de dados, designer. E talvez eu não seja nem um dos melhores produtores de conteúdo ou pessoas que gravam vídeo aqui na internet. Eu sou o tipo de pessoa que, com certa frequência, acorda com preguiça de trabalhar. Sou o tipo de pessoa que muitas vezes tem dificuldade de seguir uma rotina de academia e treino. Eu sou o tipo de pessoa que muitas vezes procrastina. Eu sou o tipo de pessoa que, às vezes, levanto para pegar um café na cozinha e, de repente, passaram 40 minutos do meu dia e eu não fiz absolutamente nada. Eu comecei a me questionar o que me trouxe até aqui. O que fez com que um cara que é um nota 6 em praticamente tudo, conseguisse se destacar e fazer os seus primeiros milhões. E aí eu comecei a pensar, o que eu fiz? O que um cara nota 6 que nunca se destacou em praticamente nada, não era o melhor profissional em nenhuma das empresas que ele trabalhou, conseguiu ter um relativo sucesso? Conseguiu palestrar no palco do Fire algumas vezes, conseguiu palestrar em algum dos maiores eventos de marketing digital do Brasil, conseguiu ter mais de 30 mil alunos e chegado a mais de 70 milhões de reais de faturamento. O que eu vou trazer aqui é algo extremamente simples que você pode começar a implementar na sua vida hoje e que eu tenho certeza que vai fazer com que você ganhe mais dinheiro ou que a sua vida melhore daqui para frente. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão vendo esse vídeo são mais consistentes do que eu, são mais dedicadas e mais estudiosas do que eu. Só que recentemente, o Lads, que ele é meu sócio e CEO da VK, ele não é o fundador da minha empresa, mas ele se tornou sócio e hoje ele é o CEO, ele me fez uma pergunta, ele falou, cara, tem uma característica sua que eu acho muito legal e que eu tenho certeza que foi uma das principais responsáveis para trazer a VK até aqui. O que ele falou foi o seguinte: você tem uma capacidade de tomar decisão e correr risco que ela é muito ímpar, ela é muito única. As decisões que você toma, na maioria das vezes, elas se provam boas ao longo do tempo. E eu parei para refletir, e de fato, quando eu penso naqueles meus colegas de escola, naqueles meus colegas de faculdade, que eram mais inteligentes, eles eram mais capazes do que eu, que eles eram mais dedicados, mais consistentes, e eu vejo que eu ganhei mais dinheiro que eles depois de 12, 13 anos lá do início da faculdade. E o grande ponto foi justamente a minha capacidade de correr risco. Só que o correr risco, a forma que eu corro risco, ela é extremamente calculada. E o que eu quero trazer aqui para vocês é o framework que eu uso, que eu tenho certeza que se você implementar na sua vida, você vai conseguir tomar decisões melhores e você vai conseguir correr risco. E por que correr riscos é importante? O que me trouxe até aqui foi simplesmente o fato de eu ter coragem de fazer algumas coisas que a maior parte das pessoas não tem. As pessoas elas ficam tão vidradas e tão fissuradas no medo de fracassar que elas simplesmente preferem jogar na retranca. Elas preferem ficar naquele modo que ela sabe exatamente o que vai acontecer e ela tem muito menos chance de fracassar. Então, o que eu faço? Eu montei um framework, eu vou colocar aqui na tela para vocês, que é o seguinte: toda vez que eu tenho que tomar uma decisão, e entra em praticamente qualquer decisão que eu vou tomar na minha vida, de decisões grandes, de patrocinar o Fire, por exemplo. O Fire é um dos maiores eventos de marketing digital da América Latina, um evento da Hotmart, e pelo segundo ano a gente é patrocinador, até comprar um curso. E como que funciona esse framework? Primeiro, eu penso na decisão que eu vou tomar. Então vamos supor que eu quero implementar uma área nova, implementar uma estratégia nova de vendas de marketing digital. Essa é uma decisão que ela tem que ser tomada. O que eu começo a avaliar? Quais são os custos que essa decisão vai ter? Tanto custo financeiro quanto custo de esforço e tempo.
Então, patrocinar o Fire, por exemplo, tem um custo financeiro alto, tem um custo de dedicação e tempo da minha equipe relativamente alto. Mas muitas vezes, comprar um curso, implementar uma estratégia nova, não tem um esforço tão alto de dedicação. Então eu tenho a decisão e os custos que essa decisão vai demandar. A terceira coluna é a reversibilidade. Quão fácil é eu voltar atrás daquela minha decisão? Então vamos supor que você quer comprar um curso qualquer. Você pode comprar o curso agora. Qual que é o custo que você vai ter? O custo custa X reais. Para você implementar o que o curso vai te ensinar, você vai demorar tantas horas. Mas qual que é a reversibilidade? Cara, boa parte dos cursos hoje oferecem um prazo de reembolso. Ou seja, você pode comprar, você pode desistir. É facilmente reversível. Então a sua decisão de comprar deveria ser, porra, vou lá. O que eu vou perder? Praticamente nada. É facilmente reversível. Agora, se eu estou assinando um contrato de longo prazo de uma determinada parceria, que eu vou ficar mais próximo de uma empresa e existe uma multa gigantesca, opa, a reversibilidade é baixa, então é uma decisão que eu tenho que ponderar um pouco mais. Mas algo que é facilmente reversível, a minha tendência é, cara, vamos meter o pau. Se der errado, a gente testar, não gostar, a gente só volta atrás. Então tem a decisão, o custo, a reversibilidade, e aí tem uma coluna, que é a coluna que, para mim, é a mais importante. O que acontece se tudo der errado? Porque essa coluna 4 para mim, é o maior erro das pessoas. Porque as pessoas elas focam muito no e se der errado e não no o que de fato significa dar errado. Então, por exemplo, vamos trazer um exemplo de compra de um curso. Vamos supor que você não pediu o reembolso. O que significa você comprar esse curso, tentar implementar alguma estratégia e não deu certo? Você pode perder uma grana, você pode gastar algum tempo, mas o que é o pior que pode acontecer? Se você comprar um curso de R$ 100, por exemplo, o pior que vai acontecer é você perder R$ 100. Mas aí a grande questão é, o que significa perder R$ 100 para você? Porque se você só tem R$ 100 na conta e esses R$ 100 é o dinheiro que você ia no supermercado comprar comida para dentro de casa, perder esses R$ 100 significa muita coisa. Agora, se você ganha R$ 10.000 por mês e você pode parcelar esses R$ 100 em 10 parcelas de R$ 10, perder esses R$ 100 não representa praticamente nada. Então, a grande questão é o que significa dar errado para a sua realidade. Trazer um exemplo de um investimento maior, o patrocínio do Fire. Para algumas empresas, o dar errado um patrocínio do Fire poderia significar colocar a operação da empresa em risco. Para a gente, não significa colocar a operação da empresa em risco. Então, o que significa, o que vai acontecer se, ao tomar aquela decisão, o cenário mais catastrófico acontecer? E aí você racionaliza, porque o medo do fracasso, o medo de dar errado, muitas vezes é irracional. As pessoas ficam presas no medo do fracasso, presas no medo de dar errado e elas, de fato, não começam pelo medo, simplesmente pelo medo de dar errado. Vou te dar outro exemplo. Esse é meu canal do YouTube. Quando eu comecei esse canal do YouTube e eu comecei a produzir conteúdo aqui nesse canal, tem vídeo de 6, 7 anos atrás, que era uma merda, inclusive. Sabe por que eu comecei no YouTube? Porque aqui era onde não tinha nenhum amigo meu. Tinha amigos meus no Instagram, eu tinha vergonha de aparecer, eu tinha vergonha de produzir conteúdo. E aqui no YouTube eu comecei porque ninguém me seguia. E aí eu tinha dois caminhos. O que era o pior cenário? Porque no Instagram, se eu fosse postar conteúdo no Instagram, o que na minha cabeça era o pior cenário? A zoação, as críticas, né? Eu sofri bullying na escola, então a zoação, crítica. Vem algumas daquelas memórias ruins do medo de rejeição que é normal do ser humano. Então, a hora que eu comecei a produzir conteúdo no YouTube, o que era dar errado? Porque no Instagram o dar errado era zoação. No YouTube, o dar errado significava que ninguém ia ver o meu vídeo. Se eu começasse a receber zoações no YouTube, era porque eu estava ganhando tração e ganhando visualização. Então, depois que você racionaliza o que é dar errado, você vai para a última coluna, que é o que é o melhor que pode acontecer? Ou o que são os pontos positivos que podem acontecer
quando você toma aquela decisão. Porque às vezes você vê que o dar errado, ele é muito, muito, muito pequeno, muito insignificante comparado ao dar certo. Às vezes é algo facilmente reversível, com baixo custo de dar errado e que tem um potencial muito maior de dar certo. E aí você começa a correr risco não só pelo medo, e aí você começa a correr risco, e lógico que sempre dá medo de dar errado, sempre dá medo de você perder dinheiro, sempre dá medo das coisas não acontecerem da forma que você gostaria. Mas agora você racionaliza e você consegue correr muito mais riscos. Você consegue muitas vezes começar a produzir um conteúdo que você sabe que no digital produzir conteúdo dá dinheiro. Você começa a prospectar clientes porque você sabe que o máximo que vai acontecer é você ouvir um não. Você começa a frequentar outros eventos presenciais. Você começa a frequentar outros eventos, você começa a expandir um pouco a sua mente e você começa a fazer o que aquele seu colega nota 10 não tem coragem de fazer pelo medo que ele tem de dar errado. O medo que antes te travava, para de travar. Então, quando eu peguei o meu primeiro projeto de coprodução, que eu fiz o meu lançamento em 2017, eu racionalizei. Eu estava cagando de medo. Mas naquele momento, eu não estava entrando com investimento em tráfego. Ah, eu poderia queimar o meu filme? Poderia. Então, o primeiro projeto de coprodução que eu fiz em 2017, eu estava morrendo de medo. Eu tentei me sabotar, eu ficava inventando desculpas mentais o tempo inteiro para eu rejeitar pelo medo que eu tinha de fracassar. Mas na negociação que eu estava fazendo, eu não ia entrar com investimento financeiro. Ou seja, o que era o pior que poderia acontecer? Quando eu comecei a produzir conteúdo aqui no YouTube, o que era o pior que poderia acontecer? Quando eu comecei a usar a API oficial, quando ninguém usava ainda no Brasil, o que era o pior que podia acontecer? Agora, a grande questão é, não foca só no dar errado, tenta entender o que é esse dar errado. Então, para de focar só no fracasso e tenta entender o que de fato representa aquele fracasso, porque às vezes ele é muito pequeno. Às vezes o medo do fracasso é muito pior do que o fracasso em si. E agora, é claro, um detalhe, não adianta nada você tomar algumas decisões arriscadas e também não trabalhar. Estou partindo do pressuposto que você está disposto a trabalhar, está disposto a executar. E se você já quiser tomar uma decisão, eu quero te fazer um convite, um evento gratuito, presencial, que eu vou fazer dentro da Hotmart, nos dias 7 e 8 de junho. É um evento presencial dentro do auditório da Hotmart e ele é gratuito. Para você participar, você só precisa fazer uma aplicação. Eu vou avaliar a sua aplicação e se você for aprovado, você vai receber um contato da minha equipe. E aí, qual que é a decisão que você tem que tomar, por exemplo, para participar desse evento que vão ter palestrantes que faturam mais de 10, 20, 30 milhões de reais por ano e que eu vou ensinar os 3 pilares para você chegar nos 7 dígitos de lucro do digital. Você só precisa preencher o formulário. Essa é a decisão que você tem que tomar agora. Se você for aprovado e não for de Belo Horizonte, aí você vai ter que vir, por exemplo, para BH, fechar um hotel, enfim, você vai ter esse investimento financeiro. Mas não existe nenhum investimento financeiro para você fazer a sua aplicação. O único esforço que você tem que ter é tempo. E a pior coisa que pode acontecer é você não ser aprovado. Essa pode ser uma das primeiras decisões que você vai tomar para você fazer a sua aplicação. É só clicar no link aqui abaixo. Para você fazer a aplicação para esse evento, é só você clicar no link aqui abaixo.